mais um treinamento e este é um assunto muito interessante, que é a nossa famosa lista de nomes. É isso daí, mas eu acredito que vale a pena comentar que estamos investindo cada vez mais na produção desses nossos vídeos. Agora nós já contamos com um tripé e também com uma iluminação profissional. É isso daí, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre a lista de nomes. O que é a lista de nomes dentro do nosso mercado do marketing de rede? A lista de nomes é o passo número 3 do padrão de 8 passos. E uma lista de nomes serve para que a gente tenha e para que a gente mantenha uma gestão dos contatos que a gente faz durante a nossa atividade de construção da nossa rede de distribuição. A lista de nomes pode parecer algo um tanto quanto diferente para quem está começando agora, mas isso não é uma ideia nova. Na verdade, toda empresa ela já tem o que ela chama de CRM ou de mailing, ou seja, é um cadastro aonde as empresas colocam ali todos os seus clientes, todos os seus fornecedores. Então isso não é uma novidade, talvez para quem está começando o primeiro negócio próprio agora, opa, por que eu preciso fazer? Então a gente vai explicar um pouco nesse vídeo o porquê que é importante ter a lista, como que a gente faz a lista e algumas dicas em geral. Agora, dentro do marketing de rede, esse assunto, a lista de nomes, é algo bem curioso e vale a pena ser estudado. Por quê? Segundo estatísticas inventadas por mim mesmo, 100% das pessoas que se associam no marketing de rede, que entram na empresa, ouvem falar que é importante, que precisa ser feita uma lista de nomes. Dessas, 80% insistem na necessidade de se ter uma lista de nomes para que você desenvolva um trabalho adequado. Porém, apenas 50% das pessoas já fizeram alguma lista. Geralmente aquela que logo que entra o patrocinador fala: você precisa ter uma lista de nomes, senta aí, escreve aí 5, 10 nomes no papel para que a gente já comece a trabalhar. Então metade das pessoas já fizeram alguma coisa do tipo. Porém, apenas 10% das pessoas já fizeram uma lista de nomes decente. Ou seja, foram para casa, sentaram, olharam no celular, olharam no Facebook, olharam na sua gestão de contatos que já tinham e fez uma lista de nomes decente. No entanto, apenas 2% das pessoas que trabalham com marketing de rede efetivamente usam uma lista de nomes de forma adequada. Então, o percentual daquelas que ouvem falar para aquelas que dizem que precisa ser feito e para aquelas que já fizeram e tudo mais, cai bastante, né? Apenas 2% das pessoas usam efetivamente alguma lista no seu dia a dia, trabalham, ou seja, têm o hábito de trabalhar com uma lista de nomes. Agora, por que muita gente não faz? Por que todo mundo, né, não faz uma lista de nomes? Então eu elenquei aqui algumas das principais desculpas que eu ouço as pessoas falarem. A campeã delas é porque eu esqueço, né? Eu tenho a lista, mas é que eu esqueço de alimentar. Outra que eu ouço bastante, essa aqui é bem interessante. Eu tinha uma lista, mas é que eu perdi, né? Eu perdi a minha agenda, ou então o meu computador quebrou. Você não acredita, minha lista de nomes estava lá e foi toda pro saco. Pois é, existem aqueles também que falam: não, eu tinha, mas é que eu me enrolei, aí eu acabei não atualizando mais, então eu preciso dar uma olhada, eu preciso rever essa lista. Ainda essa semana eu vou rever essa lista para usar ela direitinho. E tem aqueles que ainda falam: olha, cara, eu já tentei, eu já não consegui fazer, eu não sei fazer uma lista de nomes. Então essas são as principais desculpas que a gente ouve para quem não utiliza a lista de nomes. Agora, a verdade, no nosso ponto de vista, ela se reduz a duas. A primeira é o seguinte: eu tenho preguiça. Não, a pessoa não fala, né, obviamente, mas ela pensa: cara, eu tenho preguiça de fazer uma lista de nomes, eu tenho preguiça de atualizar a lista, né? Até porque isso requer disciplina e, cara, convenhamos, eu não quero ser muito disciplinado. E a outra verdade, que na minha opinião essa é a principal, é quando a pessoa pensa: eu não acredito que eu preciso de uma lista de nomes. Por quê? Porque eu já sei quem convidar, eu já sei como começar. E outra, eu sou bem popular, contato para mim não vai faltar nunca. Então aqui a gente vai tirar algumas dúvidas
que dentro da nossa opinião, isso obviamente não é a verdade, mas é como a gente tem tratado esse assunto ao longo do tempo, tá? Quando que é necessário se fazer uma lista de nomes? Nunca. Não, na verdade, nunca é necessário fazer. Muitas pessoas desenvolvem essa atividade, crescem nessa atividade sem nunca ter feito nenhuma lista de nomes ou sem nunca ter utilizado adequadamente uma lista de nomes. Então é uma atividade necessária para ser feita? Não, não é necessária, mas é bem interessante e bem importante. Então, quando que é legal, quando que é interessante a gente fazer uma lista de nomes? O quanto antes, né? O mais rápido que você puder, senta e começa a rascunhar, começa a desenhar uma lista de nomes para que você consiga manter essa gestão de contato ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento do seu trabalho no marketing de rede. Você consegue crescer sem ela? Sim, consegue. Né? Então a Fernanda e eu, a gente chegou no nível, só para você ter ideia, a gente chegou no nível de platina sem ter feito uma lista de nomes. Ou seja, foram anos de trabalho sem que a gente precisasse fazer uma lista de nomes. E isso geralmente acontece com pessoas que são mais ativas, geralmente com sanguíneos e coléricos que estão ali todo dia, não querem perder uma oportunidade. Então assim, se você hoje sair para trabalhar com o nome na lista ou sem o nome na lista, você já sabe quem você vai convidar essa semana, mês que vem, você vai conhecer gente. Então assim a gente foi durante alguns anos. E quando que a gente começou efetivamente a trabalhar com a nossa lista de nomes? Quando que a gente começou a usar a lista de nomes como todo mundo indica, principalmente a nossa linha ascendente, principalmente nossos esmeraldas, Mari e Kyoko, sempre falaram pra gente que a gente precisava ter a lista de nomes. A gente sempre falou, não, tranquilo, pode ficar sossegado que eu faço. Mas demorou um pouquinho, demorou alguns anos, cerca de 4 anos, para que a gente sentasse e efetivamente fizesse uma lista de nomes decente, tá? E por que a gente sentiu essa necessidade? Por 2 motivos principais. O primeiro deles foi que a gente chegou num ponto onde esgotam-se os contatos. Imagina, se você tem uma atividade forte, e a gente tinha uma atividade já bem forte desde o início, chega uma hora que esgotam os contatos. Você vai, você conhece muita gente, né? Você tá lá trabalhando e vai, mostra plano e de cabeça você lembra daquele monte de gente. Mais uma hora, efetivamente, esses contatos acabam. E não importa se você mora numa cidade grande ou numa cidade pequena, se você for trabalhando e for mostrando o plano e for convidando muita gente, uma hora os seus contatos próximos, eles se esgotam. E foi isso que aconteceu com a gente. A gente começou a ter uma queda no nível de atividade, principalmente no resultado. Eram menos patrocínios que estavam acontecendo, né? E aí a gente chegou ao ponto e falou assim, cara, mas eu não tenho, né? Eu não sei mais quem convidar, né? Eu tô com dificuldade, eu tô mostrando muito menos plano do que eu mostrava no início. Óbvio, grande parte você já convidou, agora, obviamente, você vai mostrar menos planos, porque a maioria que tinha que entrar já entrou, quem não tinha que entrar, você não vai ficar mostrando plano toda hora, né? Esse foi o primeiro motivo. E o segundo motivo foi quando eu estava na porta da reunião aberta e chegou a Gláucia, uma ex-colega de trabalho de uma empresa que eu já tinha trabalhado antes e que eu convidei ela logo no começo, né? Logo que a gente começou, eu convidei a Gláucia, né? E a Gláucia, ela não entrou. Anos depois, ela apareceu na reunião aberta, convidada e patrocinada por um outro rapaz da Austrália, ou seja, ela mora aqui do lado, mas ela apareceu na reunião aberta convidada por uma pessoa do outro lado do planeta. E por que ela fez isso? Porque eu não dei continuidade, eu não mantive contato com ela. E por que eu não mantive contato? Porque eu esqueci. Eu perdi muita gente que no começo eu mostrei plano e fui lá e a pessoa não quis, ou então ela até chegou a comprar alguns produtos, elas foram se perdendo ao longo do tempo, porque é difícil você manter a lembrança de todo mundo por tanto tempo. Então imagina, se você
está numa atividade forte, em um ano você mostrou 150, 200 planos, 100 planos que seja, você não vai lembrar de todos e não vai lembrar de fazer um follow-up, de fazer um acompanhamento, de fazer um novo contato com ele dali a 6 meses, ou 8 meses, ou um ano. Então foram esses motivos que levaram a gente a trabalhar efetivamente de forma profissional com uma lista de nomes. Agora, por que eu tenho então que fazer uma lista de nomes? Ninguém tem que nada, né? Aqui não existe nenhum tipo de obrigação, então na oportunidade que a gente trabalha, ninguém é obrigado a comprar produto, ninguém é obrigado a vender produto, ninguém é obrigado a convidar pessoas, ninguém é obrigado a nada, principalmente a fazer a lista de nomes, né? Mas é interessante por alguns motivos, né? Primeiro, se você quer desenvolver um trabalho legal, é importante você criar um ritmo de atividade. Ou seja, eu vou mostrar 2 planos por semana, eu vou mostrar 5 planos por semana. Você tem que ter um nível de atividade que você imagine junto, claro, com a tua linha ascendente, que você desenvolvendo esse trabalho e pegando esse ritmo, você vai crescer. Então uma lista de nomes, ela ajuda, ela te dá embasamento para que você atinja essa quantidade de atividade que você precisa semanalmente. Outro ponto importante, eu já falei, né, é a gestão desses contatos ao longo do tempo, né? Então, o que acontece? Você conversou com uma pessoa hoje, daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, se você tá com ela na sua lista de nomes, você não vai esquecer. Você acaba não perdendo ninguém, né? Ou pelo menos evitando de perder muita gente, né? De perder o contato e de perder até a gestão desse contato, porque muita gente fala, olha, eu vou casar em outubro, então depois do meu casamento a gente pode conversar, até lá eu realmente estou enrolado. Aí você fala, não, beleza, para outubro tem 3 meses, tem 6 meses. Cara, quem que vai lembrar de todos esses detalhes? Então uma lista de nomes, ela te ajuda a lembrar disso daí, tá? E quais os benefícios que uma lista bem trabalhada traz? Primeiro, ela diminui a ansiedade, tá? Ou seja, você não vai ficar naquela ansiedade de, ah, meu Deus do céu, quem que eu vou convidar, como é que vai fazer? Se você tem uma boa gestão da sua lista, você vai ter facilidade e você vai ter tranquilidade para saber quem você vai convidar aquela semana ou quem você vai convidar aquele mês, quem está na hora de recontatar, né, depois de algum tempo. Outra coisa, né, você não precisa ficar lembrando de todos os detalhes, né? Olha, tal pessoa falou que ia mudar, tal pessoa estava começando, né, por exemplo, né? Quando uma pessoa está começando no emprego novo, né, e ela está muito empolgada, talvez não seja o melhor momento para ela iniciar uma atividade no marketing de rede. Então você chega e conversa com ela, ela fala assim, cara, estou entrando no emprego novo, deixa eu me ambientar, me dá uns 3, 4 meses, né? Você vai lembrar de todo mundo, né, que te pede um tempo para que volte a analisar a oportunidade? Muito provavelmente não. Então uma lista de nomes, ela faz com que você lembre desses pequenos detalhes. Claro, está escrito lá, né? Outra coisa, te organiza o trabalho, né? Você consegue, se você tiver uma gestão legal da lista de nomes, você vai organizado. Olha, eu vou falar com 10 pessoas por dia, com 30 pessoas por semana. Você consegue ter uma melhor organização, uma melhor rotina de trabalho, te economiza tempo, né? Então você ganha produtividade. Se você tem uma lista de nomes legal, você consegue fazer bastante contatos em pouco tempo, né? Claro que para isso você tem que, como eu falei, né, não só atualizar, mas você tem que ter uma boa gestão dessa lista, né? E outro ponto bem interessante, auxilia na disciplina. Se você trabalha direitinho com uma lista de nomes, você cada vez vai ficar mais disciplinado. E uma coisa que eu adoro falar, principalmente para mim mesmo, que organização e disciplina pagam muito bem. E eu até vou escrever isso aqui no quadro porque eu ainda não usei ele para nada. Agora, como que eu vou fazer a minha lista de nomes, né? É simples, você pode fazer numa agenda, você pode fazer num caderno, você pode fazer com post-it, num bloquinho de anotações, você pode fazer no seu celular, você pode fazer no Excel, você pode fazer como você quiser, tá? Claro, existem algumas dicas
que são interessantes, inclusive eu vou falar um pouco mais para frente como que a gente pode montar uma lista de nomes no Excel, mas a verdade é que você pode fazer do jeito que você quiser, contanto que você consiga se organizar e você consiga ter disciplina na atualização dessa lista. Se você conseguir isso, faz do jeito com que você se sente mais confortável e que você tenha também mais produtividade. E quem que você vai colocar nessa lista de nomes, né? Eu já assisti muitos treinamentos de lista de nomes, eu já dei treinamentos de lista de nomes, né? E todos eles falam, ai, coloca todo mundo. Não é para colocar todo mundo, tá? Na lista de nomes, você vai colocar apenas aquelas pessoas que você quer manter contatos com elas, tá? Então você não precisa ir lá e colocar, eu tenho um vizinho aqui, mas eu não gosto dele, mesmo assim eu vou colocar. E não coloca. Se você não quer ter um contato direto com ele, se você não quer manter uma relação, uma gestão de contatos com ele, você não precisa colocar ele. Você vai colocar apenas aquelas pessoas que você quer manter contato ao longo do tempo, tá? Agora, se você é igual o Roberto Carlos, que quer ter 1 milhão de amigos, você pode colocar todo mundo, tá? Então, esse é um detalhe interessante. Na minha lista de nomes, eu coloco todas as pessoas que eu quero manter contato ao longo do tempo, não só aquelas que eu vou convidar para a minha oportunidade, tá? Então eu coloco amigos, eu coloco familiares, eu coloco uplines, downlines, crosslines, eu coloco todo mundo na minha lista de nomes que eu quero manter contato. Por quê? Porque se de tempos em tempos eu por algum motivo, né, eu esqueço, né, de falar com eles, ou a vida fica muito corrida, né? Eu tenho lá anotado, a última vez que eu falei com um amigo meu foi há 6 meses, há 8 meses atrás, deixa eu ver como é que ele tá, né? E isso acaba acontecendo, a gente muitas vezes perde a amizade, mesmo que não tenha nada a ver com o negócio, né? A gente acaba perdendo a amizade por falta, né, de contato mesmo, né? Por falta de vez em quando perguntar, e aí, como é que você tá? O que você tem feito, né? E aí quando você chega e pergunta pro cara, e aí? O cara falou, eu já tô com 3 filhos. Aí você fala, nossa, mas a gente conversou faz outro dia, né? A gente estava falando. E às vezes acaba acontecendo da gente passar anos sem falar com alguém, pessoas que são importantes pra gente, não só para o nosso negócio. Então, você pode usar a mesma lista de contatos para colocar todas as pessoas que você quer manter contato ao longo dos anos. Tá, e como que a gente deve usar a nossa lista, né? É pra gente usar a lista todos os dias? Então, eu diria que sim, tá? Eu diria que é para se usar a lista sempre. Eu vou mudar um pouco, eu não vou colocar como uso diário, né? Eu vou colocar como ter o hábito de usar a lista de nomes. Se você puder diariamente, ótimo. Se você não puder, também não vai falar, não, eu tenho o hábito, uma vez por mês eu entro na minha lista de nomes. Aí realmente não fica uma lista de nomes tão atualizada e não fica um material tão bom para você trabalhar, né? Para que você tenha uma lista de nomes legal, atualizada, pelo menos 2 a 3 vezes por semana, você tem que entrar nessa lista de nomes. Então eu recomendo usar a lista de nomes todos os dias, ou ter o hábito de usar a maior quantidade de dias possível por semana. Não passar nenhuma semana sem usar a lista de nomes, tá? Por que é tão importante atualizar a lista de nomes, usá-la com tanta frequência? Porque agora eu vou colocar 3 tarefas que são essenciais para a gente ter uma lista de nomes de valor, uma lista de nomes de qualidade, tá ok? Então eu coloquei aqui lista de nomes, 3 tarefas diárias, tá? Mas é aquilo que eu falei, não necessariamente você precisa fazer todos os dias, mas se puder fazer todos os dias, melhor. Quais as atividades que eu considero extremamente importantes para que a gente faça todos os dias na nossa lista de nomes, tá? A primeira delas é atualizar o histórico das pessoas que a gente encontrou aquele dia, né? As pessoas que a gente conversou, eventualmente você mandou uma mensagem para alguém, você chamou alguém para conversar, você convidou alguém para ir numa reunião, para ir num treinamento, você chamou a pessoa para tomar um café com você, né, para que você pudesse falar do plano. Então, a pessoa está na sua lista de nomes, então entra lá e fala, hoje eu conversei
com essas 3 pessoas, entra lá e fala, né, escreve, sem muitos detalhes, o que você fez, né? Convidei para um café, chamei para uma reunião, mandei uma mensagem no WhatsApp, coisas desse tipo, tá? Qual é a segunda tarefa bem interessante, necessária para a gente fazer todos os dias na nossa lista de nomes? Incluir novos nomes, ou seja, incluir as pessoas, novas pessoas na nossa lista de nomes. Você pode incluir as pessoas que você conheceu aquele dia, né? Então, eventualmente, pô, você estava lá, você estava numa cafeteria, o rapaz te atendeu bem, você vai lá e inclui ele, né? Você tá lá no seu emprego, no seu trabalho, chegou um funcionário novo, você conheceu alguém novo, vai lá, inclui essa pessoa na lista de nomes, ou de repente você recebeu uma mensagem, lembrou de alguém, né, de algum amigo, você falou, nossa, esse cara não estava na minha lista de nomes, deixa eu ir lá e vou colocar ele. Então todos os dias atualize as pessoas que já estão e o que você falou com elas e inclua essas novas pessoas na lista de nomes. E a terceira tarefa, que eu considero talvez a mais importante, se você quer ter uma boa produtividade, um crescimento contínuo dentro do seu negócio, que é justamente selecionar com quem você vai falar no dia seguinte. Selecionar os contatos. Então, chegou de noite, o meu procedimento é esse. Eu chego de noite, eu lembro quem que eu conversei hoje, né? Eu dou uma olhadinha no celular com quem que eu troquei mensagem, vou lá, atualizo o histórico naquela pessoa. Depois eu vou lá e incluo novos nomes, as pessoas que eu encontrei, que eu conheci, que eu lembrei, né? Eu incluo essas pessoas na lista. E também seleciono as pessoas que eu vou conversar amanhã. As pessoas que eu vou convidar, as pessoas, amanhã tem reunião aberta, quem que eu vou ligar durante a tarde, quem que eu vou convidar para o seminário no final da semana, quem que eu vou convidar para tomar um café comigo na quinta-feira porque eu tô com a tarde livre, eu tô com a noite livre, né? Então dessa forma eu cubro todas as tarefas, ou seja, eu atualizo todo o meu histórico, né? Já deixo a lista pronta, atualizada, e eu já programo as minhas ações para o dia seguinte. Agora, a hora que eu for efetivamente montar a minha lista, o que eu escrevo nessa lista, né? Eu já sei quem que eu vou colocar, eu já sei o que eu tenho que fazer, mas quais as informações que eu tenho que colocar na lista para que ela seja uma lista boa, uma lista que me gere produtividade? Isso é bem interessante, mas é um assunto que vai ficar para o próximo vídeo. Valeu, pessoal, até mais!